Senhor Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas que desgraça é essa? Não pode ser verdade. Deus que me livre e que me guarde 3 vezes. Tá amarrado, grudado, soldado, colado, lacrado, acorrentado com os poderes do Pai, meu Deus. A notícia que se tem é que quando esse ser sai às ruas, medindo 1,85 m com um coturno preto e vestido como o príncipe dos infernos, as pessoas se chocam, correm, gritam, choram, rezam e pedem perdão por todos os seus pecados. Este homem é a imagem da própria morte. Ah, o nome dele? Isso é um mistério. Ninguém sabe. Basta que você saiba que ele é o Coveiro Maldito. Ficou curioso? Quer saber mais sobre esse homem das trevas? Sobre essa assombração real? Então já dá o like e vem comigo aqui. Para começar, eu vou dizer que antes de se transformar no Coveiro Maldito, ele também era conhecido como o Menino de Preto. Então, para facilitar a história, eu vou chamar ele dessa forma, tá? E a história começa assim. O Menino de Preto era estudioso quando criança, mas ao entrar na adolescência, os pais começaram a notar a predisposição que ele tinha de esconder o próprio rosto. Às vezes o calor estava insuportável, mas o Menino de Preto não tirava a blusa com capuz de jeito nenhum. Ele andava sempre com a cabeça baixa, triste, esquisito, sombrio. Os pais contam que notaram essa mudança a partir da 5ª série. Até então ele parecia ser um menino feliz, mas foi nesse período que ele começou a mudar, e a mudar muito. E essa forma de ele viver foi incomodando os pais. Os pais dele queriam saber o porquê ele agia daquela forma. E foi aí que o pai do Menino de Preto descobriu que ele sofria de um problema intestinal, que causava acne em seu rosto. E acne a gente sabe, né? Incomoda quem tem. Então foi aí que o pai dele desconfiou que talvez esse fosse um dos motivos que deixava o menino tão constrangido a ponto de andar daquela forma, de cabeça sempre baixa, se escondendo de tudo e de todos. Bom, problema identificado. Então iniciou-se um tratamento de 3 anos que fez o rosto dele voltar ao normal. Não, você não escutou errado. O rosto dele voltou ao normal. Sem acne, lisinho, pele de bebê. O rosto voltou ao normal. Não se pode dizer a mesma coisa do menino que permaneceu de cabeça baixa. E agora, ele passara a usar unhas pretas, batom preto, deixou o cabelo crescer, virou gótico, metaleiro. Até aí, tudo perfeito, tudo certo. O menino foi crescendo. Crescido e desempregado no ano de 2012. O Menino de Preto, agora já não tão mais menino assim, realmente precisava trabalhar. E após meses de procura, a única vaga que surgiu foi no IML. IML você já sabe, né? Instituto Médico Legal. Ele pensou, bom, a vaga tá aqui. Eu também. Por que não unir o útil ao agradável, né? Ou não tão agradável assim, eu diria. E foi assim que ele começou a trabalhar lá dentro do IML, com a intenção de ficar só enquanto ele não arrumasse outra coisa, um outro emprego. Bom, tranquilo. Mais tranquilo ainda era o turno da madrugada, onde ele trabalhava das 23 às 5 da manhã. Tranquilo demais. Seu cargo era de ajudante geral, ou seja, ele realizava diversos tipos de serviço. Preenchia a ficha com o nome dos mortos, fazia reparo nos corpos e até acompanhava autópsias conduzidas por legistas. Se você já ouviu histórias de quem trabalha no IML, você deve saber que o negócio é tenso, pelo menos no meu ponto de vista. E com o Menino de Preto, não foi diferente. Durante um ano em que ele permaneceu lá, ele relata ter visto de tudo muito. Ele diz ter visto um bebê ainda com o cordão umbilical deixado na porta do IML. O Menino de Preto viu muitas mulheres vítimas de violência doméstica. E não só por isso, obviamente. Teve morte por combustão, suicídios, fuzilamentos, mortes por vícios, inúmeras enfermidades e fatalidades. De tudo ele viu. Mas chegou a um ponto onde ele não se abalava mais da mesma forma que ele se abalou quando teve contato com o primeiro cadáver. Que sim, o primeiro cadáver para ele foi tão marcante que ele chegou a pensar em desistir, porque achou que não aguentaria
aguentaria aquele trabalho. Não é pra menos, né? O primeiro cadáver que ele recebeu era um motoboy. O motoboy tinha diversas fraturas expostas, estava com o rosto desfigurado, tinha pernas e barrigas dobradas e a caixa torácica aberta. Um momento marcante na lembrança dele. Ele conta que se entristecia ao ver que milhares de planos terminavam ali, na maca de um IML. E foi convivendo ali dia a dia nessa realidade que ele se deparou com diversas situações. Numa delas, ele passa realmente a suspeitar de que o tráfico de órgãos existe. A vítima era uma jovem de 27 anos, morta a facadas pelo marido. O cara perfurou o pescoço, o coração, mas quando o corpo chegou aqui pra mim, eu reparei uma incisão, um corte recente, a ausência de um rim. Eu nunca presenciei uma venda de órgãos, mas não é lenda, não é mentira. Esse tipo de atividade acontece. Um rim saudável pode valer muito dinheiro. E onde há dinheiro, sempre tem alguém disposto a lucrar. O legista, se não for honesto, se for torto, consegue faturar alto com isso. Já que ele é o último cara, né, a manusear os órgãos internos. Ok, tudo bem. Em outra situação, ele diz ter testemunhado um caso de necrofilia. No fim do expediente, tinha um outro cara que trabalhava comigo. E antes de ir embora, eu fui dar tchau pra ele. Quando eu abri a porta do lugar lá, onde os corpos ficam guardados, ele estava em cima de uma mulher, penetrando ela. Eu fiquei puto, velho. Acabei partindo pra cima dele. Foi uma confusão. Falei um monte pra ele, Acabei chamando a polícia e registrando um BO. Eita, mas que serviço atribulado, hein? Ainda bem que quem acompanha o canal já sabe que tanto o caso de necrofilia quanto o caso de venda de órgãos acontece. E acontece muito. Não é algo isolado, da mesma forma que é algo praticamente impossível de ser solucionado. Bom, mas não para por aí. Ele conta que estava lá trabalhando de boa, né? E acabou chegando pra ele lá um homem com o corpo todo aberto, com um tiro no rosto. A diferença é que agora o menino já não se assustava mais. Naquele momento ele ficou deslumbrado com o que ele estava vendo. Então ele começou a perceber o quanto o ser humano é fascinante por dentro. Foi naquele exato momento que passou pela cabeça dele que seria muito legal se ele pudesse representar tudo aquilo em forma de tatuagem. Parece loucura, eu sei, mas é que naquele momento o menino de preto já não via mais a vida da mesma forma. Porém, ele já não aguentava mais trabalhar naquele local. E isso, caros amigos, foi experiência demais. E olha, experiência para poucos, viu? Eu mesmo não teria coragem de trabalhar no IML por dinheiro nenhum nesse mundo. E você? O que pra gente é assustador, pra ele foi marcante. Tanto que não saía da cabeça dele a vontade de externar tudo aquilo que ele tinha vivido em forma de tatuagem. O que era estranho até pra ele, pois ele conta que nunca foi tão fã de tatuagem assim. Então ele pensou assim, vou fazer uma tatuagem com o tema da morte, só pra testar. Foi aí que ele procurou um estúdio de tatuagem. E esse foi o primeiro contato que ele teve com John. John, tatuador e dono do estúdio. Chegou lá muito educado, falou assim, John, faz uma caveira aqui no meu braço. John, todo atencioso, foi e fez uma caveira no braço dele. E olha, ele gostou, viu? Ele gostou tanto que tempos depois ele voltou no estúdio de John e falou assim, olha, John, eu gostei muito dessa caveira, agora eu queria que você fizesse uma tatuagem num estilo assim mais sombrio. John, um ótimo profissional e habilidoso, atendeu ao desejo do menino, que ao terminar simplesmente deu tchau e ficou tudo bem. Foi tudo embora, cada um para suas casas. Até que um dia, como quem não quer nada, ele olhou pro lado e quem tava lá? O menino de preto. Foi todo mundo pra lá, pra cá, de repente ele olha pra cara do John e diz, John, quero tatuar uma autópsia. John não tinha noção de que desenho faria numa tatuagem de autópsia. Foi aí que o menino de preto disse, John, quero deixar o meu corpo todo como se fosse o corpo de um defunto. Naquela altura, então, John já pensava que estava diante de um doido. E ele começou a explicar para John tudo o que tinha vivido no IML e o motivo pelo qual ele queria fazer aquilo. John achou tudo aquilo uma loucura, obviamente, uma loucura, mas uma loucura maravilhosa, com fundamento. E aí começava um projeto, fazendo com que as tatuagens deixassem de envolver dinheiro e se tornasse realmente
em um projeto para ambos, onde foi necessário que John estudasse muito sobre a anatomia humana, pois ele precisava fazer com que as veias, os ossos, os músculos simulassem e se comportassem como se fosse real, seguindo o movimento e a localização, bem conforme está debaixo da pele. Assustador, né? Não tanto quanto a tatuagem do coração, que foi a única deslocada para o centro do peito, em uma área que pulsa com as batidas do órgão, dessa forma. Entre as tatuagens estão furos de revólver, costuras na pele, manchas de sangue, moscas, vermes, baratas entre os ferimentos. Existem larvas por todos os lugares. Dá pra ver a costela, o intestino, o coração, o cérebro saltando da tampa da cabeça, trechos da Bíblia e um crucifixo com o rosto de um demônio. No meio de tudo isso ainda tem um pentagrama e um 666 que parece cortado a navalha, que é uma escarificação. Se você não sabe o que é escarificação, então é porque você não assistiu os vídeos dos modificados. Vai lá, depois que terminar esse daqui, e assiste, ó, o vídeo tá top, tá da hora. Mas não se engane, tá? Todas as tatuagens no corpo dele têm um significado. E todas elas homenageiam um morto que cruzou o caminho dele. A lâmina no pulso é uma memória daqueles que se suicidaram. As queimaduras no braço é para homenagear aqueles que morreram carbonizados. O crucifixo e os trechos da Bíblia significam os cemitérios. O feto na axila é a lembrança daquele bebê morto que eu falei no início do vídeo. A mulher afogada em sangue é para todas as mulheres mortas vítimas de violência doméstica. E os olhos que espiam pelos furos são os demônios que vivem dentro dele, diz o menino de preto, que agora adotou o nome de Coveiro Maldito. E que diz ter pela morte um enorme respeito. E que a sua intenção não é nada mais do que passar isso para os outros, fazendo com que elas respeitem também. Coveiro Maldito é um nome criado para preservar a imagem desse homem, que se tornou figura pública entre os apreciadores de terror. E se você quiser conhecer o Coveiro Maldito, é fácil. Você pode encontrá-lo nas convenções de tatuagem, que acontecem anualmente, em São Paulo e fora do Brasil também. Mas não pense você que vai chegar lá na convenção e vai conseguir descobrir o nome dele ou sequer ver o rosto dele. Não vai. É sério, ninguém, nem os contratantes, nem os produtores, exatamente ninguém, além do seu tatuador e de seus familiares e amigos mais próximos, viram o rosto dele, que é coberto por uma máscara de látex. Os pais do Coveiro Maldito dizem sentir orgulho do filho. Diz que ele é um menino muito bom e que ajuda os pais em tudo. Diz ter uma preocupação enorme com a família. Reconhece tudo que os pais dele fez por ele, logicamente. Um tapa na cara, né? Porque às vezes você tem aí um filho comum que não pensa dessa forma, né? Interessante. A mãe diz que se assustou no começo, mas depois entendeu que as tatuagens não mudariam o caráter do filho e nem quem ele é por dentro. Ela diz que o filho só quer mostrar para os outros o quanto a vida é passageira. Segundo o Coveiro Maldito, a mensagem que ele quer passar é que no fundo somos todos iguais, feitos de carne, osso, coração, sangue, tripas, e que você não se esqueça que o final de todos nós será exatamente o mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém. Algo que parece óbvio, né? Mas é sempre importante ficar salientando, porque certas pessoas ainda não compreenderam isso. Bom, o vídeo de hoje é esse, você já sabe. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não rezou, reza. Se inscreve no canal. Eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!